Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desse Deus poderoso, desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Com estas palavras, quero saudar cada um de vocês que está aí participando desse nosso momento de culto, desejando que o Espírito Santo esteja sobre todos neste momento, dando a sabedoria lá do alto, para que nós sempre tenhamos o discernimento de buscar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus, na confiança de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Queridos irmãos, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento em especial a fazer e desejam colocar no momento da oração, peço que enviem aí nosso chat, e aí a minha esposa estará anotando as vossas intercessões, e aí nós vamos, no momento de orar, lembrar de cada um de vocês, e queremos lembrar sempre de todas as famílias que estão aí participando conosco deste momento. Ontem, infelizmente, por motivos técnicos, não conseguimos realizar o nosso culto, mas estamos aqui no dia de hoje para termos esse momento, esse encontro com Deus, que é um encontro fantástico e maravilhoso. E também queremos neste momento invocar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vem habitar em nós, vem habitar em nosso lar, vem habitar em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, pois nós queremos ser os seus servos, hoje e para todo sempre. Amém. Nós vamos, neste momento, então, louvar o nosso Deus com o primeiro hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado.
Que grande Deus nós temos, que Deus maravilhoso, que Deus que criou esse mundo do nada e de forma tão fantástica, uma natureza perfeita, uma natureza maravilhosa que demonstra a glória do nosso Senhor, desse Deus vivo, eterno e poderoso. Irmãos, a glória desse Deus, o poder que Ele tem é enorme. Só Ele consegue de fato tirar da nossa vida toda a culpa do nosso pecado. Somente Ele consegue transformar o nosso ser, devolver ao nosso coração a paz, devolver ao nosso coração a tranquilidade de viver cada dia na certeza da presença, da companhia e especialmente da salvação através da obra que Cristo realizou. E Ele faz isso justamente dizendo ao meu coração e ao seu coração: vão em paz, pois os seus pecados estão perdoados. E é esse o convite que eu quero fazer a vocês. Que cada um de nós, nesse momento, ao olhar para dentro de nós, possamos e tenhamos coragem de admitir as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados, olhando para esse Deus com confiança, com o coração cheio de certeza de que Ele nos lava, Ele nos purifica e Ele transforma o nosso ser. E queridos irmãos, nós queremos confessar os nossos pecados neste momento, cantando o próximo hino. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei
sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. O hino diz: andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Todo aquele que de fato confessou o Senhor, muitas vezes nós preferimos nos fazer de cegos e pecar de forma voluntária, nós andamos sem rumo certo, nós procuramos talvez a paz em lugar errado, praticamos o que é contra a vontade do Senhor em pensamentos, palavras e ações. A todos vocês, a graça de Deus alcançou vocês e nos alcançou em Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Redentor. Olhemos para Cristo e confiemos nele, porque em Cristo nós temos a paz que nós tanto necessitamos nesta vida. Fiquem em paz, pois os seus pecados estão perdoados. Amém. A leitura a qual nós queremos usar para a nossa mensagem de hoje é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse é o texto da nossa mensagem, e nós queremos confessar em conjunto a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para a nossa mensagem, nós vamos cantar o próximo hino. Deus
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza. Socorro, bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Que bela canção, que coisa maravilhosa nós podermos cantar isso para o mundo, que coisa maravilhosa nós podermos levantar de manhã e dizer: esse dia está nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que bom poder ir dormir à noite na certeza de que Ele está nos cuidando enquanto dormimos. O texto que nós queremos meditar então é o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, sobre o tema eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Queridos, que o Espírito Santo esteja sobre todos nós neste momento da reflexão da palavra do Senhor. Amém. Esse texto é o texto que o apóstolo Paulo escreve com a intenção de motivar aquele povo, aqueles irmãos lá de Corinto. Portanto, esse texto são palavras do nosso Deus que estão sendo ditas ao povo de Deus. Esse texto é unicamente, se nós olharmos o seu destinatário, só pode servir aos cristãos. Portanto, que esses cristãos, eles também, mesmo sendo cristãos, eles continuam sofrendo todos os males do mundo, eles estão sujeitos a todas as enfermidades do corpo, às lutas do dia a dia, como qualquer outra pessoa.
E inclusive os cristãos estão também passíveis de desânimo. Os cristãos também podem sofrer com o desânimo. O desânimo, na verdade, eu penso que cada um de nós poderia descrever ele de uma forma, mas o desânimo de não querer fazer mais nada. Às vezes nós estamos desanimados em nossa casa em realizarmos alguma atividade, algum trabalho na nossa própria casa. E aí nós vamos adiando, vamos deixando para depois. O que na verdade está escondido atrás desse depois é o desânimo, porque não se vê mais razão de estar fazendo o que está fazendo. Então desanimar é uma decisão da pessoa. E o apóstolo Paulo, ele diz: por isso não desanimamos. Então desanimar é uma atitude minha. Eu posso tomar uma atitude de estar desanimado ou desanimado. Por mais difícil que esteja a situação, o cristão, ele é motivado a nunca desanimar. Ele é motivado a não abrir mão da sua alegria e da sua motivação. Aquilo que te faz trabalhar, aquilo que te faz levantar de manhã, aquilo que faz você se alegrar. Você tem uma inspiração divina para não desanimar em hipótese alguma. E então nós podemos ver que em todos os setores da vida pode abater o desânimo. Vamos pensar um pouquinho no campo financeiro. Muitos trabalham de forma constante, de forma pesada, procuram administrar de forma correta o seu salário, o seu ganho, são honestos e parecem que não progridem na vida, não conseguem crescer financeiramente. Talvez até falam, dá vontade de parar com tudo, dá vontade de não plantar mais nada, dá vontade de não fazer tal coisa, porque não há retorno financeiro disso. No entanto, ele não pode parar, ele não pode desanimar, porque senão a vida financeira e a vida da família desanda completamente. E aí, em vez de facilitar, em vez de melhorar as coisas, só pioram. No relacionamento com a família e irmãos da fé, pode haver um desânimo nesses setores também. Seja os pais com relação aos filhos, ou os filhos com relação aos pais. De que forma isso pode acontecer? Muitos pais estão sofrendo demais por conta dos filhos. Outros, os filhos sofrem por conta dos pais. E o relacionamento, ele começa a ficar tão desgastado, tão difícil, onde não há mais diálogo dentro da família, não há mais diálogo na igreja, muitas vezes com os irmãos, porque há um desgaste muito grande. E mesmo que haja um rompimento, mesmo que cada um decida seguir o seu caminho, mesmo que o filho pegue a sua roupa de casa e diga: eu vou seguir o meu caminho, não conseguem separar-se emocionalmente. Nós podemos não enxergar a pessoa, mas nós carregamos a pessoa dentro de nós, porque ela faz parte de nós, ela faz parte da nossa história, da nossa vida. Talvez muitos até gostariam de apagar da sua memória certos anos, certos fatos e até mesmo certos filhos. Já ouvimos pais dizendo: eu abro mão do meu filho,
eu não sei mais o que fazer com ele. E da mesma forma já ouvimos pais, filhos dizendo que não sabem mais o que fazer com os pais pela dificuldade, por uma série de fatores, seja bebida alcoólica, seja droga, seja qualquer outra situação que talvez venha se agravando dia após dia. Então nesse setor também pode haver um desgaste, um desânimo muito grande. E com relação aos irmãos de fé, também pode chegar a haver um desânimo quando se fala em uma participação em um grupo de pessoas, em uma participação com os irmãos na igreja. No campo político também pode haver desânimo. Talvez estejamos completamente desanimados com tudo que tem acontecido no campo da política nos últimos 20, 30, 40, 50 anos de administração pública que nós percebemos e que nós vemos. Talvez até resolvemos simplesmente anular o nosso voto. A pessoa eleita, ela continua exercendo autoridade sobre nós, mesmo que eu não tenha votado para nenhum candidato, mesmo que eu tenha botado o voto em branco ou anulado o meu voto, a pessoa eleita, ela continua exercendo a autoridade sobre mim. Isso não importa, porque ela é o nosso presidente que está no exercício, ele é ou ela é o nosso prefeito da cidade. Não importa se nós tenhamos votado ou não, temos que no mínimo pensar em votar talvez no menos pior, dentro da nossa concepção daquilo que nós julgamos ser correto, e por isso há uma liberdade dentro da nossa igreja, da IELB, que cada um vote de acordo com o seu coração, de acordo com a sua consciência, porque há uma liberdade disso. Então, nós podemos dizer que até no campo da política pode haver um desânimo muito grande. E na missão de Deus? Será que há desânimo na missão, ou pode acontecer desânimo na missão da igreja? Na missão que é de Deus? Claro que sim, claro que sim. E estamos cansados de ouvir pessoas afirmando isso, pessoas que estão completamente desanimados, devido a uma série de fatores. Claro que nós não podemos, nós temos que ouvir com muito critério qual é o motivo real da situação em que alguém vem nos relatar um fato para dizer que está desanimado. Às vezes as pessoas desanimam porque o desejo dela não é executado dentro de um conjunto de pessoas, dentro de um grupo de pessoas. Então, facilmente os nossos irmãos, eles podem sair por aí dizendo: eu estou desanimado porque não fizeram o que eu quis que fizesse. Então nós temos que até perguntar: será que há desânimo dentro da nossa congregação, dentro do trabalho da igreja a nível nacional? São os outros ou sou eu que estou desanimado? Pensemos um pouco, e essa pergunta nós temos que ser honestos para não sermos injustos com as pessoas, com os irmãos da fé. Nós não podemos jogar a culpa do nosso desânimo sobre os outros, dizendo que nada mais presta, está tudo estragado, ninguém mais está animado, que tudo está acabado. Então nós temos que ser bem honestos: sou eu que estou desanimado, ou são os meus irmãos, ou é a minha congregação, ou é a IELB como um todo que ela está desanimada, ou é a sociedade como um todo que está desanimada? Talvez alguém até afirma: não vou mais nos cultos porque tudo está desanimado.
E então nós podemos perguntar: por que o povo de Deus fica desanimado? Será que o povo de Deus teria motivo para estar desanimado? Por que muitos irmãos não colocam os seus dons, as suas habilidades à disposição do Evangelho? Nós temos dons fantásticos dentro da IELB, eu estou agora falando a nível nacional, porque eu estou inclusive falando com pessoas aí lá da Argentina. E nós olhando, nós temos que responder por que tantos dons estão apodrecendo e não estão sendo usados na congregação. Deus, Espírito Santo, será que Ele não está mais trabalhando? Ou será que nós estamos desanimados diante das situações? O que está acontecendo? Será que Deus perdeu o seu poder com relação ao seu povo? Talvez o poder de Deus não está mais sendo visto pelo povo, que aí o povo diz: olha, eu estou desanimado com Deus. Eu agora vou dizer que Deus, Ele é culpado do meu desânimo. Por que Deus seria culpado por eu estar desanimado? Ou será que nós, filhos de Deus, estamos cansados e desanimados? Ou o desânimo sempre é do outro? Sempre a culpa a gente joga para o outro, porque é mais fácil nós culparmos o nosso próximo. Ou talvez, não vou entrar nessa para evitar o desgaste. Assim, até mesmo como disse o nosso texto, ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e se corromper é se desgastar, o nosso ser exterior. Aqui ele fala do nosso corpo. Então, em todos os setores da nossa vida há desgaste físico. Pensemos um pouco. Em todos os setores da vida há desgaste físico. Mesmo que eu nunca trabalhe, mesmo que eu nunca use os meus dons na igreja, o meu corpo vai se desgastar. Eu posso trabalhar só na minha empresa, só pensando no meu lucro, só no meu crescimento pessoal, mas eu vou envelhecer, o meu corpo vai adoecer, e há um desgaste dentro do natural do nosso corpo. E aí o apóstolo Paulo, ele sabia do desgaste físico que pode acontecer. Tanto é que ele fez a seguinte afirmação: por isso, quer dizer, por termos um tesouro em um vaso de barro, isto é, a fé que Deus, Espírito Santo, nos colocou, porque ele vem dentro de um contexto que a fé, que é um grande tesouro, foi colocado dentro de um vaso de barro. Nós somos o vaso de barro onde Deus escolheu para colocar uma preciosidade, algo valioso demais que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Por isso não desanimamos, porque dentro de nós está esse tesouro valioso. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Olha, esse ser exterior é o corpo físico, é esse corpo que um dia vai morrer se Cristo não voltar. É esse corpo que pode adoecer. Então, por mais que eu tente, às vezes, não causar um desgaste nesse corpo, ele vai se desgastar de forma natural. Mesmo que o trabalho que fazemos de pregar o Evangelho vai nos desgastando pelo sofrimento, desgaste emocional, físico, pelas confusões nos relacionamentos, etc., nós não podemos desanimar, irmãos. Se o povo de Deus, que tem dentro de si uma preciosidade, tem um tesouro dentro de si, tem uma joia que dinheiro no mundo nenhum compra,
Ele diz: por causa dessa joia, por causa desse tesouro, por causa daquilo que o Espírito Santo fez em nós. Nós, esse corpo, mesmo que ele se desgaste, ele é templo do Espírito Santo. Nós não podemos desanimar. Paulo até fala em momentânea tribulação. Talvez alguém vai dizer que a tribulação pela qual passa está durando 10 anos, 15 anos, 20 anos já. E parece que não termina nunca. E vou ser honesto com vocês. Levar o Evangelho sempre é uma tribulação. Vamos olhar para o ministério de Cristo, nem para o nosso ministério, mas para o ministério de Cristo, que durou 3 anos. Foram momentos de grandes tribulações para Jesus. Sempre tinha aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, simplesmente para pegar ele e arrumar desculpas para crucificar ele. Poucas pessoas talvez, mas sempre tinham o seu desgaste no ministério. Mesmo assim, na visão bíblica, mesmo que o nosso sofrimento ele dure 10, 15, 20, 30, 100 anos, para a Bíblia e aos olhos de Deus, isso é um tempo momentâneo, isso vai passar. E podemos acreditar que de fato é um momento, é apenas um momento, porque isso vai passar. O nosso sofrimento, seja na pregação do Evangelho, ele vai passar. Mesmo assim, na visão bíblica, isto é um breve momento, se comparado com o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que é esse eterno peso de glória? Se nós achamos que o sofrimento é pesado, que nada, não é pesado. Muito mais pesado, muito maior será a eterna glória que nós vamos receber do Deus que amamos, do Deus que servimos e do Deus que adoramos. Esse eterno peso de glória é o fato de permanecermos na presença de Deus em nossa vida. O nosso ser se renova, o nosso ser interior, mesmo que o exterior esteja acabado, mas o nosso ser interior, ele vai se renovando, porque Deus, ele fala conosco, ele habita em nós. O Espírito Santo fez do nosso corpo santuário. Ele se renova de dia em dia com o perdão de Deus. A recém nós fomos perdoados, e Deus então renovou o nosso ser interior. Diante da eternidade, o nosso sofrimento aqui neste mundo é pouco e irá passar rapidamente. Acreditemos nisso. Paulo ainda completa dizendo: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha que texto show de bola, que texto fantástico. Então se nós estivermos olhando para bens materiais, nós podemos ter certeza que esses bens vão passar, são temporais. O dia que eu for sepultado, tudo isso aqui vai ficar, eu não vou levar absolutamente nada do que tem aqui, porque são temporais. Agora, olhar para as coisas do reino de Deus, essas são eternas. Essas nós vamos levar ao céu.
as obras que glorificaram o nome do nosso Deus. O nosso corpo que se desgastou pelo Evangelho não tem problema, pois o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, e então nós habitaremos naquele eterno peso de glória. Esse texto está querendo motivar os nossos pastores, professores, líderes do bem, líderes da ação social, casa de apoio, grupos de louvores e todos os cristãos. Esse texto ele está querendo motivar todos nós, o povo de Deus, a não desanimar. A glória de Deus que será revelada em nós é muito maior do que nós podemos imaginar, e é maior do que qualquer sofrimento aqui neste mundo. Lembro-me que um líder meu aqui da congregação Concórdia um dia disse que na visão dele não importa a situação que o pastor esteja passando, o pastor nunca pode desanimar. E eu lembrei dessa fala hoje à tarde, quando estava preparando essa mensagem. E quando eu olho para esse texto, eu digo assim, realmente ele tem toda a razão. O pastor não pode desanimar. Não importa a situação que ele vive, não importa o que esteja acontecendo na congregação, não importa o que esteja acontecendo no mundo, nós não podemos desanimar. Mas eu quero também estender isso a todos vocês. Nós temos gente aí de alguns países, aí pelo menos da Argentina, participando conosco. E eu quero dizer para vocês que essa fala se estende a vocês. Não importa o que esteja acontecendo, nenhum cristão pode desanimar. Quando eu olho para Cristo, eu consigo ver Cristo nesse texto, e o quanto ele não desanimou. Cristo deixou o seu corpo físico agora, este corpo, completamente desgastado pelo sofrimento. Um corpo que até mesmo lá no Salmo 22 ele diz que o corpo de Cristo todo mundo zombava de tão horrível que ficou. O corpo de Cristo foi totalmente desgastado, Cristo passou fome, frio, falta de descanso, ele apanhou pelas tentações que enfrentou, foi pregado na cruz, ele derramou o sangue dele e foi morto lá na cruz. Ele desgastou tanto o corpo dele que o corpo dele experimentou o túmulo, mas ele não desanimou. Cristo tinha uma meta, Cristo estava com o seu olhar fixo, e nada fez ele mudar de ideia, nada fez ele mudar o seu olhar da sua grande missão, que era de salvar cada um de nós. Tudo isso ele fez para nos dar o eterno peso de glória, para dar a glória que está lá no céu e que nós não tínhamos acesso. Ele desgastou o seu corpo para trazer essa glória e dizer: essa glória eu quero dar para vocês, e essa glória é um eterno peso, quer dizer, esse peso vocês vão carregar eternamente, porque será um peso maravilhoso, uma alegria perfeita, uma paz com Deus,
habitar olhando para Deus, habitar perante o Senhor, isso é maravilhoso demais. E esse Cristo, Ele não quer que nós desanimemos de fato. Paulo tinha razão, não desanimemos. Meu líder aqui da congregação tinha razão, não podemos desanimar. Cristo, Ele quer que nós não desanimemos, e Ele diz isso ao nosso coração todas as vezes que nós vamos à Santa Ceia. Ali Cristo, de forma tão pessoal, Ele vem ao meu coração, ao seu coração, Ele diz aos nossos ouvidos, Ele diz para a nossa alma: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Façam isto todas as vezes, lembrando que eu desgastei o meu corpo para dar vida eterna para vocês. Irmãos, através do nosso trabalho, muitos ainda serão atingidos pelo Espírito Santo, e muitos ainda também poderão receber o eterno peso de glória. Por isso, professores de escola dominical, auxiliares, líderes do PEN, ação social, área da comunhão, do testemunho, da adoração, casa de apoio, não nos cansemos, não desanimemos, porque Jesus já nos deu o eterno peso da sua glória. Amém. Irmãos, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Queremos colocar aqui os agradecimentos e pedidos. Quero agradecer a minha esposa aí que anotou os pedidos aí de vocês. Maria da Penha Estrelo Passarello agradece a Deus pela restauração da saúde de seu esposo, filha e a própria em virtude da Covid. Amélia Estrelo Krause agradece pela proteção por sua família, pelo país, sua nora Aparecida, que não está bem, e a todos que estão numa cama de hospital. Também temos pedidos. Ruth Mutz pede oração pelo aniversário de sua irmã Paulina Mutz no dia 17. Glaucineia Krauser pede oração pela Maria Aparecida, vó do seu genro, que passou por uma cirurgia e está entubada na UTI em Cacoal. Pede oração também pelo aniversário do Vanderlei Krauser, dia 16. Neuza Neumann pede oração pelo aniversário de sua neta Jane Kelly Eller Egert no dia de amanhã, dia 18. Olha, é a primeira vez que eu vejo esse nome, Jane Kelly, tá? Parabéns, bonito nome. Também pedimos oração pelo professor Rodevaldo, por necessitar, dia 5, realizar uma cirurgia de retirada de um dos rins por estar com tumor. Deus conduz a mão dos médicos. Então esses são os nossos agradecimentos e pedidos que nós temos aqui, e nós vamos então falar com o nosso Deus neste momento em oração. Amado Deus, humildemente nós queremos nos colocar na Tua presença. Em primeiro lugar, reconhecer, Pai, que tantas e tantas vezes em nossa vida de fé nós temos falhado porque nós desanimamos. Muitas são as causas que nós alegamos pelo nosso desânimo. Mas nós queremos aqui te pedir força, Pai. Força, sabedoria do Teu Espírito, e que cada um de nós tome a decisão de não desanimar, porque nós precisamos levar o Teu Evangelho a muitos corações que choram, muitos corações que sofrem.
Pai amado, queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque Jesus desgastou o seu corpo físico para nos dar o eterno peso de glória. Sim, Pai, nós estaremos eternamente diante de Ti com um corpo glorioso, transformado, um corpo que não estará mais sujeito ao pecado, ao sofrimento deste mundo e muito menos à morte, porque o Senhor vai enxugar das nossas lágrimas, dos nossos olhos todas as lágrimas. Também, Pai, queremos aqui agradecer, juntamente com a Maria da Penha, pela recuperação dela e de sua família pelo Covid. Muito obrigado por restaurar a saúde desta família. Também nós queremos agradecer, juntamente com a Amélia Krauser, agradecer pela proteção por sua família, pelo país, por sua nora Aparecida, que não está bem, e todos que estão também numa cama de hospital. Esteja com todos eles, Pai. Obrigado por dar a eles também o atendimento, o acompanhamento médico que cada um precisa. Também, Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos pedidos, e o nosso pedido é que de fato estejamos também com a Ruth Mutz, que está pedindo pelo aniversário de sua irmã Paulina, no dia 17, esteja com ela. Glaucineia Krauser, que está pedindo pela Maria Aparecida, avó do seu genro, que passou por uma cirurgia e está entubada. Nós pouco podemos fazer por ela, Pai, mas o Senhor pode entrar na UTI. Nós podemos aqui em oração entregá-la a quem de fato tem o poder sobre a nossa vida, sobre tudo que acontece conosco, Pai. Nós a entregamos aos Teus cuidados. Queremos, Pai, pedir também pelo Vanderlei, que completou no dia 16, mais um ano de vida. Nós nos unimos com a Neuza Neumann, que está pedindo pelo aniversário da sua neta Jane Kelly, que completa no dia 18, esteja com ela também, Pai, dando sempre sabedoria e orientação do Teu Espírito Santo para permanecer no Teu caminho. Pedimos também pelo professor Roldevaldo, que precisa passar por uma cirurgia do seu rim, pois está com um tumor. Nós sabemos, Pai, que diante das situações, há situações que talvez nós não tenhamos muita esperança, mas o Senhor tem poder sobre tudo. E nós queremos pedir que esteja com este professor, para que ele possa passar pela cirurgia com tranquilidade, com confiança, sabendo que o Senhor irá conduzir todo o processo. Esteja com os médicos também, dando a eles a sabedoria. Pai amado, nós entregamos aos Teus cuidados o nosso país, nossos governantes, nossos irmãos desempregados. Oramos, Pai, pelos que choram, pelos enlutados. Oramos pelos países que sofrem grandes calamidades públicas. Esteja com cada um, Pai. Assim nós nos colocamos aos Teus cuidados, pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. E também tudo mais que quiser nos acrescentar, nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, quero deixar com vocês também alguns avisos aqui rapidamente antes de nós concluirmos o nosso culto, pedindo que o Senhor
também dê orientação a todas as atividades que nós temos para executar pela frente. E nós temos os seguintes avisos: sábado de manhã, 8 horas, instrução de confirmando; à noite, 19 horas, o nosso culto aqui na Congregação Concórdia, também culto presencial e culto online. Dia 26, haverá o nosso culto festivo dos 50 anos do trabalho da IELB em Rondônia. E aí nós queremos manter os irmãos da Congregação Concórdia muito ligados, porque semana que vem teremos que fazer a inscrição para que respeitemos o limite máximo de pessoas que podem entrar no templo. E nós estaremos fazendo isso a partir de terça-feira da semana que vem. Nossa casa de apoio, quero deixar aqui sempre nos colocar à disposição. Temos uma casa de apoio aí que está funcionando. Teremos a maior alegria em poder auxiliar as pessoas que estão enfermas e seus acompanhantes. Portanto, sempre ajudem a divulgar essa casa. Eu tenho colocado no dia de ontem no Face lá da Congregação Concórdia o nome da diretoria com os seus devidos contatos. Então vocês podem entrar em contato com qualquer membro da diretoria, se assim necessitarem usar a casa ou até mesmo recomendar a casa para alguém, tá certo? E o último recadinho, fica aqui um convite para vocês se inscreverem lá no meu canal. Uma forma de também testemunhar a fé é compartilhar os cultos, momentos devocionais, mensagens, hinos que nós temos colocados lá. Então fiquem à vontade, deixem o like, sempre lá participar do canal, e assim também para que mais pessoas conheçam o trabalho que é realizado através da Congregação Concórdia. Aqui fica o meu agradecimento a todos vocês pela presença. Eu consegui acompanhar aqui apenas dando uma olhadinha com o canto do olho, né? Eu vi que nós temos um irmão lá da Argentina participando do nosso culto. Nosso muito obrigado a todos vocês, seja de perto, seja de longe. Fica aí o nosso agradecimento de todo o coração. Que Deus assim esteja abençoando e guardando todos vocês, tá? Temos pessoas aí do Paraguai que estão aí também participando conosco. Muito obrigado, tá? Um grande beijo no coração de todos, um forte abraço. Deixo com vocês então a bênção cantada e logo em seguida então mais um hino para nós concluirmos este momento de louvor. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento.
destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.